Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Reginaldo, seu irmão em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero falar de um tema hoje que é muito importante na vida daquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e que ainda, meus irmãos, está engateando na fé, que está ainda se preparando para um batismo. Infelizmente é assim, né? Infelizmente. Meus irmãos, eu lembro que eu ganhei uma tia minha para Jesus Cristo. Ela estava com quase 80 anos de idade. Ela estava com quase 80 anos de idade. Quase 80 anos. Uma mulher muito idólatra, né? A casa dela cheia de estátua. Até nos obrais do quarto tinha aqueles crucifixos. De tão idólatra que aquela mulher era, né? E eu ali com muita calma, dentro da palavra, ganhei ela para Cristo Jesus. Ganhei também uma irmã, né? Um sangue, para Cristo também, acho que no ano de 2002, por aí. E eles ficaram enrolando para não batizar essa tia minha, né? Ficaram enrolando, porque me parece que na cabeça dela, aquela mulher estava em adultério, mas que coisa terrível, né? Uma pessoa com 80 anos de idade, né, meus irmãos? Que não coabita mais com seu marido, né? E mesmo que ela tivesse em pecado, mas quando ela aceitou Jesus Cristo, todo pecado não é perdoado, meus irmãos. Todo pecado é perdoado. E eu estava se segurando para não batizar aquela minha tia, né? E eu escrevi uns versículos, né? Um capítulo de 1 Coríntios. Do versículo até o 6. Eu vou ler aqui para vocês. Se a minha leitura ficar ruim, meus irmãos me perdoem, que é porque a minha vista está muito ruim. Tem que fazer exame, né, de vista. Aí às vezes a minha leitura fica um pouco ruim. Mas no capítulo 6 de 1 Coríntios, até o capítulo 6, até o versículo 6, né? Diz assim: ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? O apóstolo Paulo aqui faz uma pergunta, né? Vocês têm briga, confusão com seus próprios irmãos, vocês vão vão atrás dos injustos, em vez de vocês resolver entre vós mesmos, vocês vão atrás dos injustos. Isso que ele está falando, né? O 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida.
Então, se tiverdes necessidade em julgar, se tiverdes negócios em julgar, em juízo, pertencentes a esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos estimas na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre vós, que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Meus irmãos, me desculpa aí pela leitura que fica ruim, porque é cada da minha vista mesmo, que eu tô muito ruim da vista. Mas vocês entenderam, né? Eu acho que você já deve ter lido esses versículos aqui. Você já deve ter lido. Aqui se trata de uma causa de um irmão dentro da própria congregação, lá em Coríntios, que meus irmãos, abusou da mulher do seu próprio pai. Não se sabe que mulher é essa, porque de repente pode ser uma madrasta dele, né? Não sei, só sei que ele abusou da mulher do seu próprio pai, né? E o apóstolo Paulo ficou indignado com eles, porque essas coisas aqui eles levaram para a justiça. E o apóstolo Paulo então ficou indignado com eles, porque o apóstolo Paulo entendeu que essas coisas devem ser resolvido entre irmãos. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas, tudo é a justiça, né? Tudo é a justiça. Mas o apóstolo Paulo, que quando ele escreve isso, ele está dizendo que a igreja na terra é a igreja na terra. Ninguém mete as caras com a igreja. Sabemos que foi Deus que constituiu toda a justiça. Mas a justiça fica para um canto e a igreja fica para outro. A justiça não pode se intrometer com a igreja. Mesmo até porque a justiça não sabe nada sobre a igreja, né? Então Deus levantou a justiça, né? Mas a justiça fica para tomar conta de uma coisa e a igreja de outra. A igreja ela é separada, está dizendo o apóstolo Paulo aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que ninguém mete as caras com a igreja. A igreja é a igreja. A justiça não pode meter as caras com a igreja, entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vós não sabeis que nós vamos julgar os anjos? Vós não sabeis que nós vamos julgar o mundo? O apóstolo Paulo está falando aqui da autoridade que tem a igreja na terra. A justiça não pode se intrometer com a igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí eles não queriam batizar a minha tia com quase 80 anos de idade, porque para eles ela tinha que cumprir primeiro com o que está escrito em Romanos, que em Romanos está dizendo, né, que o capítulo 13 de Romanos está dizendo que toda a justiça foi constituída por Deus. Mas olha só que falta de entendimento. Foi constituída por Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a justiça lá no seu lugar e a igreja para cá. Não tem nada a ver da justiça se intrometer
com a igreja. A igreja de Jesus aqui na terra é a igreja, ela está acima de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? É isso que eu estou entendendo. Vós não sabeis que a gente vai julgar os anjos? Vós não sabeis que a gente julga até o mundo? Ele está colocando a igreja acima de todas as coisas, meus irmãos. Acima de todas as coisas. E aí eu escrevi esse capítulo, esses versículos e mandei a minha tia entregar para aquele presbítero, né, da igreja que ela fazia parte. E ele então veio tirar satisfação comigo, né, e falar para mim que não estava entendendo o que é que eu queria dizer. E a gente começou a entrar um pouco assim dentro da palavra, né? E para eles ela tinha que primeiro casar para poder se batizar. Uma mulher já com quase 80 anos de idade, meus irmãos. Que coisa, hein? Que coisa. Não estava casada? Mãe de bisneto não estava casada? O que é que Jesus falou a respeito do casamento? Quando a moça sai da casa dos seus pais e se une ao seu marido, tornou-se uma só carne. Tornou-se uma só carne. Jesus não disse que é preciso ir no cartório assinar alguma coisa, não. Se uniu, então ali está casado. É isso que Jesus está falando. O casamento de Isaac, por exemplo, né? O Abraão chamou o seu servo, o seu empregado, e falou: vai lá nas terras da minha parentela e traz uma mulher para o meu filho. E ele trouxe. Ali eles não foram no cartório para assinar nada, não. Ali ele tomou ela como sua esposa e ela tomou ele como seu esposo. O casamento de Deus, ele é assim. Por quê? Porque é assim o casamento de Deus. Glória a Deus. Muitos não entendem dessa forma, né? Mas sempre eu entendo que é dessa forma que é, né? Glória a Deus. E aí ele disse: você não está por dentro você está contra o casamento de sei quem, não sei quem. Aí eu digo: e o casamento de Isaac, né? O casamento de Isaac não precisou ir em lugar nenhum. O empregado de Abraão trouxe aquela jovem e ele já assumiu ela e ela assumiu ele. E é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Temos que entender o que é adultério, né? Temos que entender o que é prostituição. Temos que entender tudo isso. O que é a prostituição? Quando a jovem está ali sem compromisso, né? Sem querer assumir um compromisso com seu marido. E o seu marido sem querer assumir um compromisso, que está na casa dos pais. Então aí é prostituição. E o adultério? O que é o adultério? O adultério é quando a pessoa deixa a sua esposa e casa com outra, e ali ele está em adultério porque a sua companheira está viva. E a mesma coisa é a mulher, se ela larga o seu marido e casar com outro, ela está em adultério contra ele porque ele está vivo. É isso que é adultério, e é isso que está escrito na palavra de Deus. E muitas das vezes não entendem qual é o significado do adultério, né? Jesus disse: qualquer que largar a sua esposa e casar com outra está em adultério. Eu acho que todo mundo entende o que significa a palavra qualquer. Qualquer. Ele me bateu, ele me deu uma surra. A palavra está dizendo qualquer que casa de novo está em adultério. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e escreveu no capítulo 7
de Romanos, né, dizendo que o segundo casamento é só se a pessoa ficar viúvo. Glória a Deus. Graças a Deus. E aí eu falei para ele, né? E olha, o apóstolo Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas num dia só. E ele batizou num dia só. Por que que... E por que que as pessoas ficam aí sem poder se batizarem, entrando e saindo? A minha irmã, que eu ganhei ela no ano de 2002 para Cristo, está 7 anos sem se batizar. Quer dizer que ela não está casada? Já é mãe de neto, não está casada? E aí se baseia tudo no capítulo 13 de Romanos, né? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele desaprova. Aqui nesses versículos que eu li, ele desaprova. Ele desaprova essas coisas, né? Medite em tudo isso que eu estou falando. Porque Jesus falou, a moça saiu da casa dos seus pais, uniu ao seu marido, tornou-se uma só carne. E medite também no casamento de Isaac com a sua esposa, veja se eles foram assinar alguma coisa. Porque a justiça foi constituída por Deus, mas não para meter as caras com o povo, com a igreja. A igreja ela está acima de qualquer coisa. Se tudo fosse a justiça, então quer dizer que a justiça vai levantar uma estátua de barro aí na praça, vai mandar os cristãos se prostrar e adorar. E eles então vão adorar, é isso? É isso? Vamos entender para que Deus levantou a justiça, né? Vamos discernir para que serve a justiça, porque eu, por exemplo, se eu receber uma intimação da justiça para comparecer até a justiça, então eu vou, porque eu tenho que obedecer. Mas se eu chegar lá e eles ter feito uma estátua de barro para mim me prostrar e adorar, quer dizer que eu vou resistir, não vou me prostrar, né? Então vamos ter discernimento das coisas, né? Vamos ter discernimento das coisas. E aí o final de tudo que eles acabaram batizando a minha tia, né? Acabaram batizando. E para que isso, né? Porque ficar segurando o tempo todo. E a minha irmã passou mais de 7 anos para se batizar. Porque disse que tem que cumprir primeiro com a lei dos homens. A lei dos homens não é para meter as caras como a igreja, né? Glória a Deus. Eu sei que muitos não vão concordar com o que eu estou falando, mas o que eu estou falando aqui é Bíblia. E eu não posso então abrir mão da Bíblia para ficar com o ensinamento de homem, né? Sedaque, Mesaque e Abednego, eles eram obedientes ao rei. Obediente, fazia tudo ali e sabia que estava debaixo de autoridade. Mas quando o rei levantou uma estátua e pediu para que ele se prostrasse e adorasse, então eles resistiram. Por quê? Porque estava fora dos padrões da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos de Deus. E a mesma coisa é quando a pessoa quer batizar uma pessoa e não batiza porque ele diz que tem que comparecer ao cartório, tem que casar no civil, essa coisa toda aí. Eu entendo assim, isso tem dificultado muito as pessoas se vir a Deus, tem dificultado demais. E eu então falei, o Pedro batizou quase 3.000 pessoas num dia, numa pregação que ele fez, e ganhou quase 3.000 pessoas, e batizou todas naquele mesmo dia. Será que não tinha uma pessoa ali na mesma situação da minha irmã? E ele respondeu que não, né? Que aquele povo era um povo doutrinado, que era o povo de Israel,
Mas a gente vê no capítulo 19 de Mateus, quando eles falam para Jesus que Moisés deu a carta de divórcio. Não é? E se eles falaram isso, quer dizer que não tinha pessoa ali no adultério? Tinha pessoas ali no adultério, irmão. Não tinha pessoa só junto assim que nem a minha irmã, não. Tinha pessoa era no adultério, né? Porque eles afirmaram, Moisés deu a carta de divórcio. Você que está dizendo que não pode dar. E foi quase 3.000 pessoas que aceitaram Jesus Cristo ali. Será que não tinha uma pessoa na situação da minha irmã? Isso foi a pergunta que eu fiz para aquele presbítero, né? E ele respondeu que não tinha ninguém na situação da minha irmã, não, porque era um povo que guardava a lei. Mas foi os que guardavam a lei mesmo que falaram para Jesus, Moisés deu a carta de divórcio. Glória a Deus. Meus irmãos amados, se inscreva nesse canal, dê o seu like, aperte no sininho das notificações, para que você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.